Pronto? Pro, antes de começar, só vou avisar que a gente vai deixar a lista de presença no chat, tá bom? Obrigada, Tiago. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Fantástico. E hoje a gente vai ter como nossa convidada e organizadora a Maria Lúcia Dias Mendes, que vai falar sobre o romance Polina, do Alexandre Dumas. Bom, para quem não conhece ainda a Maria Lúcia Dias Mendes, que a gente mais conhece por Malu, ela é bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, onde ela também cursou letras. Ela tem mestrado e doutorado em Língua e Literatura Francesas, também na USP, pelo Departamento de Letras Modernas, e ela é professora associada de Literatura Francesa do Departamento de Letras da nossa querida Universidade, Unifesp. Ela trabalha atualmente com romantismo, francês, português e brasileiro, com as relações entre literatura e história, relações entre literatura e imprensa, historiografia romântica, romance folhetim, na França, em Portugal e Brasil, romance histórico, também nos 3 países, escrituras do eu do século XIX, histórias do Brasil e Império, história da França e história do livro e da leitura. A Maria Lúcia tem vários artigos publicados, capítulos, e hoje, então, ela vai falar do autor que ela mais ama. Malu, é com você. Obrigada, Ana, obrigada pela apresentação, obrigada a todos por mais uma vez estarem aqui conosco. E hoje eu vou falar sobre o meu autor preferido, se é que se pode dizer assim, né? E eu espero conseguir ser breve. Porque toda vez que eu falo do Dumas é um problema, porque ele, apesar de ser um autor que cai naquele estereótipo de um autor fácil de ler, um autor que não pensa sobre a sua poética, um autor popular, um autor para a juventude, né, e assim, no sentido até pejorativo, ele oferece para aqueles que têm um olhar atento muitas questões, né? Então, assim, quando a gente se detém no romance do Alexandre Dumas, a gente acaba descobrindo várias coisas, e várias coisas muito interessantes que a gente nem imaginava. Ele foi um autor extremamente prolífico, então tem muitas obras, são muitas obras mesmo, e é muito difícil a gente conseguir, digamos, ler todas, né? Mas a gente acaba se emaranhando nos textos dele e vai descobrindo algumas pequenas pérolas, né? Esse romance que eu vou discutir um pouco hoje é um desses casos. É um romance que não ficou no panteão, né? É um romance de juventude e que acabou sendo eclipsado pelos 3 grandes sucessos do Alexandre Dumas, digamos assim, que são Les Trois Mousquetaires, né? Les Contes de Monte Cristo e La Reine Margot. Então, são os 3 grandes romances, principalmente o Conde de Monte Cristo e os 3 Mosqueteiros, a Rainha Margot, mais ou menos, mas são 3 grandes romances e que quase que polarizaram a discussão desse autor, né? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre o Polina, que é um romance que veio antes dos 3 famosos, né? Então, o Alexandre Dumas nasceu em 24 de julho de 1802 e morreu em 5 de dezembro de 1870. Eu vou falar 2 segundos sobre a vida dele, mais para pontuar o período em que ele escreve, do que para realmente discutir a vida dele, porque a vida dele foi tão intensa e tão tumultuada que é assunto para outro encontro, né? Assim, para outros encontros, porque a vida dele é um romance folhetim, né?
Então, assim, é melhor a gente nem entrar em grandes detalhes, só falar que ele realmente nasceu no início do século, morreu em 1870, ele nasceu no mesmo ano do Victor Hugo, foi companheiro do Victor Hugo até morrer, entre idas e vindas, brigas e reconciliações, né? E também o fato de ter nascido no mesmo ano do Victor Hugo também ajudou a eclipsar, digamos, o lugar em que ele poderia ter tido na literatura francesa e não teve, né? Sempre foi uma competição, eles foram amigos e inimigos íntimos, né? Então, quando se fez 150 anos de nascimento, quando se fez 200 anos de nascimento, era sempre o mesmo ano do Victor Hugo. Então, todas as comemorações, todos os incensos eram para o Victor Hugo, e ele acabou ficando no segundo lugar, né? Enfim, ele era filho de um general do Napoleão, como o Victor Hugo, né? Cuja mãe se chamava Marie-Césaire Dumas, a mãe do general, e era uma escrava das Antilhas Francesas. Então, isso já dá muito. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Dumas, eu recomendo sempre que se dê uma olhadinha no site da Société des Amis d'Alexandre Dumas, que é muito bem organizado, que tem obras, fotos, arquivos, discussões, eventos, e que sempre tem algo a nos mostrar sobre o bom velho Dumas, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre ele, deem uma olhadinha no site, né? Da Société des Amis. Bom, ainda 2 minutos sobre a vida de Dumas. Acho que eu parei de compartilhar, foi isso que eu fiz? Tá. Muitas telas. Ainda 2 minutos sobre o Dumas, né? Em 1823, ele vai para Paris, como tantos outros, viver de literatura e viver para a literatura e de literatura. Chegando lá, ele vai mesmo trabalhar como secretário do Duque de Orleans. Um ano depois, ele acaba se envolvendo com a Laure Labé, que era vizinha de apartamento dele, e já nasce Alexandre Dumas fils, seu filho. Bom, que vai levar 7 anos para ser reconhecido como filho, mas é outro capítulo da história. Por que falar disso? Porque esse rapaz, ele vai chegar lá, vai trabalhar como secretário do Duque de Orleans, e pouco a pouco ele vai se ambientando na literatura. E como ele vai se ambientar na literatura? Nessa época, os rapazes tinham ambições literárias e eles precisavam ser ou poetas ou dramaturgos. Como o Dumas era péssimo poeta, bem ruim mesmo, ele vai se enveredar pelas carreiras, pelas searas do teatro, né? Então, em 25, ele estreia sua primeira peça. E vai tentando ascender a uma posição confortável como escritor. E é em 29 que ele vai fazer o primeiro grande sucesso, que se chama Henri III et sa cour, e realmente vai ser reconhecido pelos seus iguais, né? É o momento em que ele vai ser aceito pela confraria dos jovens românticos, é o momento que o Victor Hugo vai se apresentar a ele, que ele vai ficar amigo do Vigny, do Lamartine, vai passar a fazer parte desse mundo das letras do início do século XIX, né? E, como rapaz famoso que era, ele é rapidamente chamado para escrever em jornais. E é tudo isso para chegar nesse ponto. Ele vai exercitar a sua escritura escrevendo para jornais que, nessa altura, começam a ficar mais baratos, mais acessíveis e que precisam de escritores para preencher suas páginas, né? E aí ele vai começar a escrever as scènes historiques. Como ele fez sucesso com uma peça, um drama romântico histórico, ele começa a se alongar e escrever pequenas cenas, ele começa a ficcionalizar
períodos, personagens históricos, né? E escrevendo para o jornal. Em 31, ele faz a primeira tentativa dele numa escrita, num texto mais contemporâneo, né? Dentro do teatro, que é o Antony. Antony é uma peça que vai marcar época no teatro francês, porque pela primeira vez o Antony, a personagem título, ele encena o que a gente convencionou chamar depois de herói byroniano. Bastardo, rico, questionador, incomodado com a situação dele na sociedade, apaixonante, apaixonado, passional. Então, ele personifica esse homem fatal, digamos assim, que vai ser retomado no Polínio. Com a fama, o Dumas começa a empreender viagens. Ele começa a descobrir a Europa fazendo viagens mais curtas e mais longas. O Dumas ele era apaixonado pelas viagens. Ele começa viajando pela Itália, depois pela Suíça, e chega até mesmo a ir para a Rússia. Né? Então, ele foi um grande viajante. A viagem, vocês sabem que é um topos super recorrente no romantismo, né? Entre os poetas, dramaturgos, pintores, porque é uma maneira de entrar em contato com aquilo que está além e com o outro. Né? Então, o exotismo que os românticos tanto procuravam, ele muitas vezes vem através do espanhol, né? Do marroquino, né? Desse contato com outras culturas. Então, o Dumas, ele começa a viajar e, como ele tem acesso aos jornais, ele vai publicar essas viagens, essas narrativas de viagem, primeiro nos jornais e depois no livro. Em livro. Então, Polina vem dentro desse escopo. Né? Ele já é um jornalista, digamos assim, um crítico literário, um crítico teatral, ele já publica Récits de Voyage e ele começa a se aventurar nas novelas e nos romances. Os romances do Dumas são muito longos, normalmente. Então, a crítica dumasiana acaba chamando de novela o que para outros autores seria um romance. Né? Romance bem longo até. Então, nós, dumasianos, chamamos, muitas vezes, as novelas de 200 páginas do Dumas de novela. E, na verdade, são pequenos romances, são romances. Né? Então, a gente brinca que Dumas, ele não se cansa de escrever. Né? Porque, realmente, os textos dele são sempre bem longos. Então, ele vai aproveitar dessa experiência que ele tem como escritor de crônicas, de causerie no jornal, e vai se alongando até chegar na forma do romance. O Polini entra dentro desse espectro. Ele foi escrito em 1838, em um momento em que ele já havia publicado outras narrativas, chamadas até narrativa contemporânea, 3 narrativas contemporâneas, e várias cenas históricas e vários artigos no jornal. Quando o romance Polini é lançado, a grande pergunta é um roman noir ou é um roman d'aventure? E é uma pergunta muito engraçada, porque para um autor tradicional, seria uma coisa um pouco descabida. Como é que você junta roman noir e roman d'aventure? É uma coisa que parece não casar bem. Mas no caso de Dumas, as narrativas dele são tão caleidoscópicas que isso é plenamente possível. Né? Ele consegue usar de arsenais de vários gêneros, digamos aqui, ou subgêneros do romance, organizar tudo isso numa narrativa
e dar uma outra forma. E fazer com que essa narrativa não caiba nem numa coisa e nem em outra. Às vezes, pode parecer, ele só juntou e fez um patchwork, ele fez uma colcha de retalhos, ele fez um bricolagem, como o Dion consegue. Mas, no entanto, todo o tempo que ele está fazendo isso, ele lança piscadelas para o leitor. Do tipo, eu sei do que você está falando, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Né? E ele vai fazer isso com muita frequência, principalmente nos romances contemporâneos. Né? Nos romances históricos, ele dá essas piscadelas, às vezes dizendo, olha, essa ponte de que eu falo é essa ponte de onde você passa todos os dias, mas a época ela era de pedras, e hoje ela não é mais. Ou a época ela era de madeira, hoje ela é de pedras, mas é a mesma ponte. Nos romances contemporâneos, as piscadelas dele serão no seguinte sentido, parece o Karl Moor, do Schiller, você não acha? Né? É esse tipo de comparação que ele vai fazendo. Né? Ele recria cenas e ele comenta personagens usando referências que certamente são referências absolutamente compatíveis com aquele leitor que ele pretende alcançar. Né? Então, quando ele fala de uma personagem, ele vai organizar essa personagem juntando várias outras personagens que estão, sim, sob os olhos do mesmo leitor. Né? Então, pode parecer estranho, mas no caso do Dumas é super tranquilo. Né? Então, quando ele lançou esse romance Polina, esse romance ele foi muito lido como um romance noir, mas ele também trazia um toque de romance de aventura. Por quê? O Dumas era um aventureiro nato. Né? Ele dizia, voyager, c'est vivre dans toute la plénitude du monde. E ele vai usar essas referências de viagem dentro do romance. Basta dizer que ele começa o romance dizendo, os meus leitores do Impression de Voyage à Suíça sabem do que eu estou falando. Porque esta personagem, Polina, foi citada como uma mulher que ele encontrou na Suíça, indo para a Itália, para o norte da Itália, dentro das impressões de viagem. Então, ele vai fazer sempre essa brincadeira com o leitor. Ele soltou um pouco da história da Polina no Impression de Viagem, e quando ele chega no Polina, ele fala, olha, os meus leitores conhecem. Vocês se lembram que eu falei daquilo? Né? Então, ele vai sempre fazer esse ir e vir, né? E, à época, a crítica especializada reparou, porque ele havia publicado aquelas causeries sobre Impression de Voyage na revue de Monde, e a própria revista disse, não, mas isso aqui, essa história, ele contou aqui para nós, a história da Polina. Por outro lado, o título Polina também vem de um outro comentário que está lá no meu memoir, e em outros lugares, porque isso também é uma característica do Dumas, ele retoma as histórias em vários lugares, de um momento em que ele tinha ido viajar e tinha encontrado uma mulher chamada Polina, né? É uma mulher que ela está no porto ali no sul da Bretanha, e ela está indo imigrar para Guadalupe. E ele conhece essa mulher em 30 e diz a ela está chorando muito porque ela vai embora, e ele fala, não, pode ficar tranquila, que eu vou contar a sua história e vou visitar a sua família em Touraine. Então,
ela fala, mas como você vai se lembrar do meu nome? Ele fala, simples, você está embarcando no Polina e você se chama Polina. Isso é o que ele conta no meu memoir. Agora, se aconteceu, se não aconteceu, jamais saberemos. Quando chega essa narrativa, ela já tem outras narrativas que estão circulando em torno dela e que já vão moldando essa personagem na cabeça do leitor assíduo do Dumas. Então, vejam, é sempre digamos, vários textos que acompanham uma narrativa dele. Ele nunca fala alguma coisa do zero, né? Ele sempre cria a partir de outras referências e ajuda, e coloca nessas referências um toque dele, né? Então, ele está sempre conversando com outros textos. E esse livro só vai sair em 38, sendo que Impression de Voyage já era de 35, ele tinha publicado uma parte em 34 e uma parte em 33. Então, veja. Porque também se fala muito que seria um roman d'aventure, porque esse romance, ele também se desenvolve em deslocamentos. O que a gente pode chamar de o herói do romance, ele é um rapaz que está viajando pela Bretanha e acaba se reencontrando com a Polina. Ele sofre uma tempestade, ele é um marinheiro, ele viaja de barco. A Polina também conta seus deslocamentos pela França, né? Então, isso também dá esse ar de romance de aventura. E, dentro da obra, o Dumas vai fazer referência a vários outros românticos como ele, que se valeram da paisagem, da viagem, né, dos deslocamentos, desse tema da aventura e dos lugares por onde ele passou. Então, na verdade, tem esse ar que é um imaginário romântico com o qual ele vai jogar o tempo todo. E são sempre paisagens, é o norte da Itália, são os filadeiros da Suíça, né? São lugares que já estão nesse imaginário de deslocamento romântico, né? Esse quadro é lindo, é a praia de Trouville, que é um dos lugares onde se passa a história. Então, assim, são cenas, e ele tem assim, ele sabe muito bem desenhar essas cenas para o seu leitor. Então, o leitor, quando vai percorrendo a história, ele fica embriagado por essas imagens românticas, né? Então, ele vai compondo um quadro, né? Muito mais do que afeito apenas a narrativa. É uma narrativa que ela vai se construindo pelas imagens que ele vai, digamos, movimentando na imaginação do leitor. Bom, aí vou falar um pouquinho sobre o roman noir, né? Lembrando sempre que essa designação roman noir é uma designação que nós, a partir do século XX, usamos. À época, ele não se chamava roman noir, ele se chamava roman gothique. Porque ele era baseado naquelas narrativas do gótico francês, que faziam um extremo sucesso à época na França, né? Tanto sucesso que elas mobilizaram alguns escritores que faziam praticamente o mesmo tipo de narrativa dos ingleses, né? Que na França se chama radiclifado, que é quase que uma emulação dos romances da Anne Radcliffe. Então, isso era muito comum, né? Então, é um tipo de romance que está extremamente em voga na época, que atrai um público leitor muito grande e que, inclusive, acaba sendo adaptado para o teatro. Então, realmente, são romances que usam de um repertório gótico que veio diretamente do romance
inglês da Anne Radcliffe, sobretudo, e do Walpole. Né? Então, isso provoca quase que uma reverberação na França, e muitos autores começam a imitar o gênero. E há toda uma preocupação de não desmerecer esse gênero, tipo, não fazer com que esse gênero se misture à narrativa dos românticos que estavam começando a escrever ao mesmo tempo. Né? Então, há toda uma preocupação de definir o que seria esse romance gótico e o que o Nodier, e aí eu vou deixar para a nossa querida falar, né, mais para frente, né, que o Nodier chamou de roman frénétique, que é uma vertente muito, digamos, francesa do gótico, né? E o Nodier tinha toda uma preocupação de separar as duas correntes, porque para ele o roman noir era um gênero mais, digamos, superior ao roman frénétique, né, que é o romance frenético, porque esse romance frenético era produzido em busca de sensação. E o romance gótico, por sua vez, ele se sustentava numa narrativa mais elaborada. No entanto, os dois lançavam mão de um repertório muito comum, né, que são os, digamos, calabouços, prisões, conventos, as personagens, o bem e o mal, o mocinho, a vítima, a providência. Então, tinha um repertório muito comum aos dois, mas a maneira de usar esse repertório é que era um pouco diferente. Então, por exemplo, o romance gótico, ele tinha no medo uma chave de leitura, e aí tinha toda uma tendência a prolongar essa tensão que o medo provoca até o fim, no desenlace, onde haveria uma espécie de apaziguamento dessa tensão. Por outro lado, o romance frenético, a literatura frenética, ela busca o choque, ela busca o horror. Então, ela busca a surpresa no leitor, e não esse refinamento de prolongar a atenção até um desfecho apaziguador. O que o romance frenético quer é que você se assuste. E aí ele detalhadamente vai descrever todas as coisas horríveis, à la mode du Sade, mas isso é controverso, né? Assim, todos os percalços, de modo a fazer com que o leitor se assuste todas as vezes. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas tem um romance que é muito interessante e que tem um casal jovem à beira de um lugar incrível e sonhando que daqui a 20 anos eles estarão juntos, numa comunhão, numa ambiance de paz e amor, e de repente vem um urso e come o marido. Tipo assim, isso é um exemplo absolutamente grosseiro, mas que está numa obra que não me lembro qual, mas é esse tipo de terror que o romance frenético procura, essa surpresa. Então, ele quer assustar e surpreender o leitor a todo preço, a todo custo, ao passo que o romance gótico, ele tem uma proposta de enredo que vai, sim, culminar num desfecho, né? Então, que tende a prorrogar essa tensão, né? E esse romance gótico, na França, ele vai, de certa maneira, engendrar um outro gênero teatral extremamente famoso à época, que é o melodrama, né? Eles caminham nessa mesma direção, né? Os bons vencem no final, há um clima de apaziguamento, você tem um triângulo entre o vilão, o herói e a vítima, tem a providência que intercede,
né? Então, isso é um mecanismo que a gente vai ver até hoje nos romances mais água com açúcar, nas novelas mexicanas, né? E isso é extremamente melodrama. Então, isso acaba sendo um dos ingredientes, inclusive, do romance folhetim que vai aparecer nessa mesma época. Então, esse gótico acaba perpassando vários tipos de literatura. E havia toda uma preocupação, sobretudo do Charles Nodier, de separar os novos escritores românticos dessa vertente do frenético, desses escritores que escreviam apenas para conquistar os leitores que precisavam de emoções fortes. Aquele noir. Né? Mas, em todo caso, o noir estava absolutamente à la moda nessa época. Então, fazer um resumo bem simples da história do Polínio, porque eu já estou me alongando. Polínio, ele é um romance que vai contar a história de um casal que acaba se reencontrando de uma maneira estranha. Né? Eles acabam se reencontrando de uma forma absurda, numa situação gótica, né? E há todo digamos, um suspense que vai se desfazendo aos poucos na narrativa. Né? É o passo que, se o romance gótico pretende segurar esse suspense até o final, no caso do Pauline, isso não funciona. Vamos lá. Começa o livro, mais ou menos em 1834, o Dumas fala, estava lá passeando no norte da Suíça e, para vocês que leram o meu livro Impressões de Viagem na Suíça, vocês devem se lembrar que eu encontrei um amigo com uma moça muito estranha, que eu olhei para ela e eu reconheci, mas não reconheci de onde. E era meu amigo, percebi que eles estavam incomodados com a minha presença, me afastei. E aí ele vai dizer que um ano depois, ele vai encontrar esse amigo numa sala de armas, né? Que é um instrutor de esgrima e que prepara os jovens para o duelo, que à época era uma coisa extremamente comum, né? Apesar de todos os esforços da Assembleia de proibir, né? Ele encontra esse rapaz e pede a ele que conte o porquê daquela história, o que está acontecendo. E aí esse rapaz vai retomar a narrativa e vai contar a história que ele viveu com a Polina. Vocês vejam, já começa de uma maneira inusitada, porque o narrador é o próprio Dumas e passa para o rapaz chamado Alfred de Nerval, e aí uma piscadela, porque um dos melhores amigos do Alexandre Dumas se chamava Gerard de Nerval, né? Então, a piscadela para o leitor, né? Então, o Alfred de Nerval vai contar para o Dumas qual é a história dele com essa Pauline que ele se encontraram com o Dumas lá no norte de Carmo. Bom, a história vai sendo narrada pelo ponto de vista do Alfred, que conta que ele ganhou uma herança, ele não sabia exatamente o que fazer, e aí ele decide que ele vai passar uma temporada na Normandia pintando as paisagens. Um belo dia, ele pega seu barquinho, saindo de Trouville, e acaba encontrando uma grande tempestade no meio do caminho. Gótico. Romance de aventura. Para aqueles que já leram o outro romance, Le Capitaine Paul, do Dumas, vão se lembrar de todas as descrições que o Dumas faz da Bahia do Norte, ali, da região de Dieppe. Né? Então, ele acaba se encontrando com uma tempestade, vai parar num lugar ermo, sobe para se proteger, dá de cara com uma abadia em ruínas,
de novo gótico, se esconde e vê que há um homem bem vestido que joga uma chave dentro de um buraco. Ele acha muito estranho. Acha muito estranho. Quando ele vai, ele pega essa chave, depois que o homem vai embora, pega essa chave, vai parar num subterrâneo onde o cara tinha entrado, e ele chega lá e encontra a Polina, que é a mulher que ele amava, e não pôde se casar com ela porque ele não estava à altura socialmente. E aí ela conta que ela tá ali e tudo, que ela foi presa pelo marido, porque ele sabe que ela se casou. E aí começa a história da Polina com o Alfredo. Né? Ele resgata a Polina, a leva para a cidade, né? E aí ela diz que ela não pode voltar nunca mais, que ele tem que fugir, e ele é apaixonado por ela, e ela quer que ele fique em silêncio, que ele não... Aquela história toda. No final, eles vão viver no estrangeiro para se proteger desse marido perverso da Polina. E ela não conta a ele o que aconteceu. Né? E ele assume a Pauline como Pauline de Nerval, como se fosse uma irmã. Pouco a pouco, ela vai se ambientando, se acalmando. Ela é muito sensível, uma mulher sensível, já bem romântica, né? Bem nos estilos à época, né? Estilos que fica aquela heroína frágil. Ela havia tomado um veneno, porque ela estava presa ali, só tinha o veneno e a carta do marido dizendo que o melhor que ela tinha a fazer era se matar. E ela tinha tomado veneno, mas ele consegue resgatar, mas ela sempre vai ter essa saúde frágil, né? Delicada. No final, eles ficam lá e ela passa mal e tudo. E pouco a pouco ela vai tendo mais confiança e conta para o Alfred de Nerval o que aconteceu com o marido. Qual é a história do marido? Então, aí, vejam, pela terceira vez, a gente vai ter uma mudança de narrador. Não vai ser mais nem o Dumas, nem o Alfred. Vai ser a Polina. No entanto, toda hora, você vai ter sempre este narrador perguntando para o interlocutor, você se lembra disso? Você está entendendo? Você sabe do que eu estou falando? Ou então o interlocutor comentando, como no caso do Dumas. Ele fala, mas Alfredo, mas foi assim mesmo? Eu te encontrei ali. Né? Então, a gente tem um diálogo constante desse narrador com o seu interlocutor, e, por sua vez, nós estamos aí meio de voyeur na história, nós estamos acompanhando essa conversa. E aí a Pauline conta que ela o conheceu num momento de bravura e que ela ficou encantada por ele, porque ele se mostrou muito bravo, ela tinha uma atração e uma repulsa por ele. Então, acabou que ela se apaixonou, mas não se apaixonou. Então, é uma coisa muito dúbia, porque ela não fala o amor. Né? Nenhuma das três... A única personagem que fala o amor é o bandido, que é o marido. Então, os outros dois personagens não explicitam o amor. E ela acaba casando-se com ele, e ela vai levando, até que ela começa a achar muito estranho que ele vai para um castelo na Normandia. Eles moram em Paris, e ela vai para um castelo, ele vai para um castelo na Normandia e fala para ela não ir. E aí ela começa a saber de notícias estranhas daquela região, que ela fica sabendo que tem um grupo de salteadores, de bandidos que matam as pessoas e que roubam naquela região. Ela começa a ficar preocupada com ele, pega a carruagem e vai sozinha até lá. Quando ela chega no castelo, lá na Normandia dele, ela começa a se dar conta que é muito esquisito o modo de vida, porque ele está sempre com os dois melhores amigos, eles estão sempre com uma arma, uma pistola ao lado, dia e noite, eles saem durante a noite e ele diz para ela que ele precisa caçar, que ele tem compromissos fora e que ela vai passar 2, 3 dias fora. Ele a deixa com apenas um criado dentro de casa
E ela percebe que o criado tranca a porta todas as noites. E ela fica ali, reclusa, naquele lugar, esperando o marido chegar, e a única coisa que ela tem acesso é a biblioteca. Claro que, como um bom romance, não é? A gente vai esperar o momento em que ela vai mexer na biblioteca e vai descobrir uma passagem secreta. E nesse momento, ela começa a mexer e ela percebe que tem uma saída direto do quarto dela para fora do castelo. E ela vê um vulto de 3 pessoas carregando um corpo. Então, assim, as coisas começam a ficar mais tensas, né? E aí, claro que como um bom romance gótico, você já sabe quem são as 3 pessoas. Né? Você já sabe o que está acontecendo. Né? E a heroína tem que passar por todas essas provações até que ela vai ser presa e vai ser colocada lá na abadia. Aí voltamos para o início da história, de onde ela foi resgatada pelo Alfred de Nerval. Então, é um romance que tem uma narrativa simples, mas contado de uma maneira engenhosa. Por quê? Essa Paulina, por exemplo, ela é uma personagem que tem tudo para ser uma vítima, que tem tudo para ser uma Clarissa, que tem tudo para ser uma moça resignada que vai esperar o seu destino. Mas não. Ela vai olhar, ela vai em busca, ela sai à noite, ela vai ver o que eles estão fazendo. Ela vai até o castelo, ela não se resigna a ficar na casa dela esperando que o marido volte. E aí, enquanto ela vai contando isso, toda essa aventura para o Alfred, ela faz vários questionamentos em relação à condição feminina da época. Né? Porque ela diz, nós mulheres estamos à mercê, nós mulheres não temos escolha. Né? Nós mulheres temos que nos subjugar à condição e às escolhas que são feitas por nós. Né? Então, ela diz que a grande tristeza da nossa época é a procura do romanesco e o desprezo do simples. Né? Quanto mais a sociedade despoetiza, mais as imaginações ativas pedem o extraordinário. Et qui tous les jours disparaît du monde pour les réfugier au théâtre ou dans les romans. Là, cet intérêt fascinateur qui exerce sur tout ce que les entoure les caractères excepcionais. Né? Então, ela questiona essas escolhas que são feitas pela mulher e o quanto esse desejo do extraordinário povoa a mente dessas meninas. Né? Então, o quanto é difícil você, ao mesmo tempo, saber que você está vivendo, se aquilo é o seu casamento ou não, o que você sente ou não, porque você está tão imersa nesse desejo do extraordinário que as pequenas coisas passam desapercebidas. Né? Então, a Paulina é uma personagem que não se coloca no lugar esperado, né? O que é bem interessante. Por outro lado, o marido, Horace de Roosevelt, né, é o próprio homem fatal. Quando ele entra na narrativa, ele já entra de uma maneira inusitada. A Pauline está passando as férias na casa de campo da sua família, ela não tem pai, ela e a mãe, e eles elas duas vão para a casa de uma vizinha, que é uma família muito próxima, os homens saem para caça, e num dado momento acontece uma confusão, e as mulheres vão ver o que está acontecendo, e o filho dessa vizinha, ele está sendo atacado por um lobo. Né? E fica todo mundo numa tensão que não consegue resolver, não conseguem saber como tirar o rapaz daquela situação, e de repente, um dos caçadores
tira a sua arma e acerta esse animal selvagem. Então, já é uma entrada um pouco triunfal. E é uma entrada triunfal que vai reverberar em todas as entradas que essa personagem vai fazer. Então, é um homem fatal. Ele é controlado, ele é contido. Apesar da sua aparência frágil, ele toma as decisões de uma maneira extremamente calculada, né? Ele é muito estranho, porque ele é muito calado. Ele vive sempre com esses dois amigos, o Henri e o Max, ao lado. Ele tem um criado ao qual se referem como Le Malais, que veio com ele da Índia e que, por sua vez, também conta uma história terrível do criado, né, do patrão, que é a história de que ele teria matado uma tigresa com um punhal. Então, é essa personagem que exerce um fascínio, de uma atração e uma repulsa para Paulina, que vai, por sua vez, retomar várias outras personagens românticas que o público já tem muito presentes, como Karl Moore, do Le Brigand, do Schiller, como o Manfred, do Byron, né? Como Barbe Bleue. Então, é uma personagem que acaba fazendo parte de um repertório muito presente, e até mesmo como o próprio Antony, né? E ele se designa como um maldito. Ele diz para ela: Je suis pas un homme comme les autres hommes. À l'âge du plaisir, de l'insouciance et de la joie, j'ai beaucoup souffert, beaucoup pensé, beaucoup gémi. Então, ele já se coloca, e ele sempre está nessa duplicidade diabólica, que vai se acentuar quando a gente percebe que todos aqueles faits divers, todas aquelas desgraças que estão acontecendo na Normandia, são por causa dele e dos dois amigos. Então, ele é um assassino, por um lado, e, por outro lado, ele circula nas altas rodas de Paris como um homem respeitado, rico e bem situado. E a outra personagem é o Alfred de Nerval. O Alfred de Nerval é um jovem herdeiro que é apaixonado pela Paulina e vai acabar se dedicando a protegê-la do ex-marido. Essas três personagens, elas têm uma coisa muito em comum, que é um pouco uma espécie de desencantamento do mundo. É como se Dumas fizesse, num romance gótico, né, uma crônica dos costumes da época, né, dos anos de 1820, 1830, que é uma época em que a juventude está muito à parte das grandes questões, né? Depois da Revolução de 1830, a monarquia se acomodou mais uma vez, né? Os jovens acabaram ficando um pouco desiludidos com as mudanças que eram tão anunciadas durante a Revolução de 1830, e parece que essas três personagens, elas acabam sendo muito passivas dentro de um contexto, né? O Alfred de Nerval, ele recebe uma fortuna, ele não tem grandes ambições, ele não tem grandes expectativas, ele vai pintar, né? Ele é um dandy, né? Ele tem a mãe e a irmã, então ele acaba ficando numa situação um pouco acomodada. Ele só vai reagir realmente quando ele recebe uma carta da mãe que lhe diz que o bom e velho Horace de Beauzeval pediu a mão da irmã dele em casamento. E aí ele sai de Londres, correndo, vai para Paris e chama o Horace para um duelo. Vejam, em nenhum momento da narrativa o Alfred e a Paulina pensam em entregar o Horace de Nerval. Em nenhum momento eles dizem: não, nós vamos colocar essa história a público e vamos entregá-lo para as autoridades. Nós vamos processá-lo, nós vamos dizer o que aconteceu, nós vamos provar que ele é bandido.
é como se não houvesse uma crença nesses meios jurídicos. E aí, a justiça vai ser feita através do duelo, né? E não da justiça, né? Então, a honra vai ser lavada pelo sangue do oponente, e não vai um julgamento, né? Então, é uma personagem que acaba, assim, parece que meio um pouco desacreditada das instâncias regulamentares, sabe? Ele não pode contar para a mãe o porquê que ela não pode deixar a irmã casar-se com ele. A irmã fica decepcionada porque ele parecia um bom partido, rico, bem colocado, bonito, né? Por outro lado, a Polina se retira do mundo como se só morando na Inglaterra fosse a possibilidade dela ter paz e tranquilidade. Ela também não enfrenta nenhuma situação frontalmente, né? Ela opta pelo silêncio, né? E o próprio Horácio, ele não tem nem coragem de matá-la, porque ele diz que ela é a única mulher que ele amou. Ele dá a ela um veneno para que ela faça isso, e continua numa vida dupla que ele também não consegue assumir. Então, ele acaba optando pelo lado obscuro dessa sociedade dessa sociedade que não dá nada de muito interessante para os jovens fazer. E o outro, então, assim, são três personagens um pouco desencantadas, né, dessa época. São três personagens que não se mobilizam, né? Então, até poderia ser um romance de amor, até poderia ser um romance romântico, que tivesse um bom desenlace, mas é como se, de uma certa maneira, a época não propiciasse um apaziguamento desses conflitos, né? É como se a época não oferecesse uma saída para essa heroína romântica. Ainda estamos, digamos, numa transição entre essa heroína mais passiva e as heroínas que já estão circulando à época, por exemplo, como Mademoiselle de la Mole, de Le Rouge Le Noir, como as heroínas do Balzac, muitas delas, né, que vão em busca do seu desejo, vão em busca do seu ideal e vão em busca de um lugar para si só, né, para si. A Pauline ainda é essa heroína que não consegue encontrar uma saída nesse mundo. Ela fica um pouco perdida, digamos assim, né? Então, na verdade, na verdade, o romance é uma mistura de um récit de voyage, né, em que traz esses deslocamentos, essas viagens românticas, com um romance gótico, né, mas que no final acaba sendo um grande diálogo entre o amor e a morte, no sentido de que não há uma solução possível para essa heroína se não perecer. E não há também um lugar no mundo para esse, digamos, homem fatal, esse vilão, se não perecer. E aí a forma escolhida é a mais nobre, digamos assim, possível, é o duelo. É como se o Alfred precisasse lavar a honra da Polina, né? Que ainda estamos num código de ética do começo do século XIX, e não do final do século XIX, né? Então, é um romance que fica um pouco entre. Ele não tem digamos, uma desenvoltura tão grande como ele terá no Conde de Monte Cristo, né? No tratamento
das questões da sociedade, mas ele já ensaia um pouco a representação desses costumes e dessa sociedade francesa, né, da época. Então, assim, todo o romance, ele se desenvolve numa Paris com as suas regras, com os seus códigos, com os seus dogmas, né? E essas personagens circulam nessa sociedade. O que há de mais interessante para mim nesse romance, na verdade, é essa técnica de narração que ele usa, né? Porque é um tipo de narrativa extremamente interessante, né? Que é uma narrativa que ela é engatada, né? Em Chessé, né? Que a gente tem 3 narradores ao mesmo tempo, na mesma história. Isso faz com que, ao contrário dos romances góticos, você não precisa esperar o final para saber o que aconteceu. Porque você já sabe o que aconteceu a partir da narrativa do segundo narrador, que é do Alfred Nerval. E eu fico me controlando para não dar spoilers. Mas você já sabe o que aconteceu. Então, não é isso exatamente que te segura na leitura, né? Você sabe qual vai ser o desfecho. Aliás, você sabe desde o primeiro narrador. O Dumas já diz qual é o desfecho daquelas personagens, logo no começo. Então, o que te segura ali é exatamente o como isso vai acontecer. E essa possibilidade que o romance oferece da gente ter 3 pontos de vista do mesmo caso, né? A mesma situação, ela é vista por 3 personagens diferentes, sendo que uma delas é o próprio autor. Ele se nomeia. Então, não tem como não ser o próprio autor. Ele diz, eu, Dumas, estava em tal lugar, nessa época. E, então, essa possibilidade da gente ter 3 narradores contando a mesma história é muito interessante, né? Então, a gente tem um vai e vem na narrativa que é extremamente profícuo. E essa narrativa é sempre organizada como se fosse um diálogo. Outra coisa que é muito interessante é esse retrato que ele faz da sociedade parisiense da época. Porque ele mostra os pequenos códigos de civilidade que ainda estão muito enraizados, por um lado, e por outro lado, ele mostra como uma classe aristocrática também está entrando em decadência, né? Como essa classe a que pertencem as 3 personagens, ela também está desencantada e como ela também não está conseguindo se adaptar aos novos tempos. Bom, acho que é isso. Já falei bastante, já falei demais, mais do que eu havia planejado no final. E aqui é uma micro bibliografia sobre o tema. Obrigada, Manu. Foi muito boa essa apresentação, muito incrível. Descobri o romance Pauline. E agora vou abrir para perguntas e já abrindo, fazendo uma pergunta, se me permite. Claro. Então, pelo que entendi, um dos personagens se chama Nerval. Sim. Então, eu gostaria que você me falasse qual é o que ele faz para, obviamente, remeter ao Gérard de Nerval, que naquela época ainda estava vivo quando ele escreveu o romance. Então, O Gérard de Nerval morreu em 1855, ele escreveu em 38. Então, qual é? Ele queria fazer uma ligação, queria trazer o escritor para dentro do romance ou nada a ver? sim, sim. Na verdade, o Nerval ele faz parte do grupinho dos românticos, mas na verdade ele vai ficar. Ele é muito amigo do Dumas, ele vai ser amigo do Dumas até o último dia, né, de sua vida, mas ele faz parte de um outro grupo também, que, bom, todos eles se
se conheciam e se frequentavam, né? Que são, os rapazes do Petit Cénacle. O Gerard de Nerval, ele frequenta muito o grupo do Nodier, né, do Sarau do Arsenal, e ele já está começando a escrever a essa época. Né? E o que é interessante é que, de uma certa maneira, o Alfred de Nerval, ele, por ter esse nome, ele nos leva às narrativas do Nerval, que todas vão ter esse clima de mistério, e essas personagens também, que são umas personagens que misturam sonho e realidade, né? Como a Aurélia, Sylvie. Então, eu acho que ele dá uma piscadela para o leitor, usando o sobrenome do Nerval, de forma a associar essa narrativa também às narrativas do Nerval que estão sendo engendradas por aí nesse tempo. Né? Esse grupo do Petit Cénacle era formado pelo Théophile Gautier, o Petrus Borel, o Catulle Mendes e o Gerard de Nerval. Tem mais algum que eu não estou lembrando, mas é um grupo que eles eram um pouco mais novos do que essa primeira geração romântica, né? Ou, por exemplo, o Théophile Gautier, de 1810, e eles circulam próximos a esse cenáculo do Hugo, mas eles, de uma certa maneira, eles já se veem como uma versão, digamos, rebaixada, né? Não no mau sentido, mas é como se eles se colocam à sombra desse cenáculo do Hugo, que é Hugo, Sainte-Beuve, Vigny, Lamartine, que é a primeira geração dos românticos, né? E esse Petit Cénacle, eles, inclusive, acabam publicando vários romances e várias narrativas no genre frenétique, né? Que são esses romances de emoção mesmo, romances de horror. Né? Então, acho que realmente ele faz isso. E o Dumas, além de usar o sobrenome do Nerval, no romance, ele cita personalidades da sociedade francesa. Por exemplo, Madame B. Aí você vai ver que a Madame B era uma mulher que recebia na casa dela e dava bailes, assim como ela vai aparecer no romance. E é uma técnica que o Dumas usa até mesmo para se colocar em cena, né? Porque ele faz isso e fala, eu estava ali, né? Eu estava na sala do mestre de armas Grisier, que realmente era um mestre de armas, que dava aula para essa jeunesse dorée, né? Essa juventude dourada parisiense dos anos 30. Ele tinha uma sala de armas que o Dumas frequentava, que ensinava os rapazes a duelar, não com pistola, porque era se denegrir usar pistola, tinha que usar realmente espada, né? Então, ele insere essas personagens reais de forma a contextualizar mais uma vez o romance, né? E a torná-lo contemporâneo para aqueles leitores dele na época. Obrigada, Manu. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Maristela, seu som está daquele jeito que a gente não entende. Está parecendo os esquilinhos como chama os esquilinhos fofos? Maristela, de vez em quando o som da Maristela faz isso. Não dá para entender nada, Maristela. Alvin e os esquilinhos. Não dá para entender nada. Não parece que ela fez algum truquinho para sair esse som. Parece a voz do Alvin e dos esquilos. Acho que é melhor escrever. Isso às vezes acontece com o som da Maristela. Eu acho que o computador dela tem vida própria e brinca com ela. É muito engraçado. Maristela, se você quiser escrever,
a pergunta, pelo menos todo mundo gostou. Foi ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Gostaria de perguntar? Não? Não sei se a Maristela vai escrever ou se ela vai continuar. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Fica à vontade. Eu ia perguntar a respeito das sociabilidades, né? E aí, com a pergunta da Ana Luísa, já entrou um pouquinho nisso. É que eu não entendo nada do começo do século e muito pouco do final, né? Mas no final do 19 tinha isso de movimento contra movimento. E aí, quando você falou do Hugo e desse cenáculo e tal, tinha, além desse movimento dentro do romantismo, tinha algo contra alguma coisa? Como assim? Você diz do cenário. Então, os românticos, eles, digamos, elegeram o inimigo que eram os clássicos. Então, no início, existe toda uma organização entre eles para se afirmar e para divulgar o trabalho deles como um grupo, e assim conseguir uma visibilidade dentro do cenário literário da época, né? Então, eles se organizam em revistas, eles se organizam em grupos, eles meio que... não sei se você já leu Ilusões Perdidas do Balzac, é bem aquilo, eles se organizam e eles se protegem, e aí eles publicam, né, fazem as leituras entre eles. Então, o grande inimigo, digamos assim, são os clássicos, num primeiro momento. Mas aí isso vai se apaziguando, porque mais para frente são eles que vão ser os combatidos, né, digamos. Então, aí você vai ter uma outra perspectiva que são os outros que vão vindo em relação a, né? Então, então, acho que é isso. O Petit Cenáculo, eles têm um humor maior, eles são mais zombeteiros, tanto que eles vão se dedicar muito a temas que os românticos deixaram de lado, eles vão ser mais ousados nas narrativas, mas assim, eles não são contra. Eles são, digamos, um filhote dos românticos. Tanto que eles se chamam de Petit Cenáculo, porque não é o Cenáculo. Os Cenáculos são aqueles lá, né? Eles são o Petit Cenáculo. Mas eles vão ter uma produção incrível. Que não... Desculpa. O Dilma, ele chegou a participar desse momento em que o realismo começou a ganhar espaço? Então, na verdade, o que acontece com o Dumas é que ele é pai de um grande defensor desse movimento, né? O Dumas Fils, ele vai alçar voo exatamente aos 24 anos, em 48, com La Dame aux Camélias. Né? Então, quando ele começa a fazer sucesso, tem uma carta que a gente tem do Dumas pai, do Dumas Fils, recomendando a ele que ele usasse o sobrenome da família e não de Mar, porque ele era muito novo para ser PA, né? Então, que ele usasse o David de la Pailletterie, que os dois têm o mesmo nome, e ele começou a ser tratado como PA. Isso em 48. Ele tinha 46 anos e estava, digamos assim, começando a se preocupar com a questão do sucesso. E aí o filho ascende, lindamente. Em 48 ele lança o romance, em 52 ele adapta esse romance para o teatro. E aí realmente ele vai fazer escola, né, o Dumas Fils. Então, o Dumas, ele assistiu essa nova geração tomar força dentro de casa. Assim como ele acompanhou os outros. Ele acompanhou, ele leu o Hugo, né? Sempre. Ele leu as coisas que estavam sendo lançadas à época, mas realmente, depois, ele vai ser atacado por essa nova geração. Obrigada. Sem contar que ele vai ter sempre essa pecha de ser um autor popular,
de ser um autor que não reflete sobre sua poética, um autor que não, né, que não consegue ascender a um nível de literatura, né, como Hugo. Malu, tem uma pergunta aqui. A Maristela escreveu aqui. Sobre a narração de Pauline. O que ela conta? Você falou que tinha uma postura submissa. Então, a Paulina, ela vai contar, não que ela tivesse uma postura submissa, ela vai contar como ela conheceu este homem, né? E o quão pouca, digamos assim, com pouco repertório ela tinha para escolher esse homem como marido, e o quanto para ela, aquele momento, era difícil saber o que ela sentia por ele, porque ela não tinha um repertório anterior de amor, e ela também não teve tempo para conquistar esse repertório. Então, para vocês terem uma ideia, ela não diz a ele nunca que ela o ama. Ele diz, eu sei, você me ama. Né? Porque ela nem sabe organizar. Ela diz para o Alfred, quando nós nos casamos, eu acho que o casamento era bom, porque afinal parecia que era aquilo mesmo que eu devia esperar. Tá? Então ela não tem um repertório para elegê-lo como marido. Por outro lado, ela fica absolutamente enredada pelo mistério que ele representa. E aí, Ana, sempre lembrei de você, todas as vezes que eu li, há um trecho na obra em que eles estão num baile da Madame B, que existia, e aí eles ouvem o Liszt tocando ao piano, uma serenata, né? E aí ele nomeia o Liszt o piano, porque inclusive o Liszt fazia parte do grupo de amigos dele do Cénacle du Nodier, né? O Liszt era um assíduo frequentador, inclusive porque foi namorado da George Sand, então ele frequentava, assim como Chopin. Então eles ouviram o Liszt ao piano, e depois ele se senta ao piano, o Horácio, e as pessoas pedem para ela cantar com ele. E eles cantam a área do Don Giovanni, né? Que é exatamente aquela parte, quero, não quero, venha, não vem, fica comigo. E é aquilo que é o encontro amoroso deles, na verdade. É aquela área do Don Giovanni que ele transcreve, quer dizer, ele transcreve, não, ela conta, né, que parte era e comenta, e aí, para o leitor, à época, ele sabia o que era. Né? Para nós, a gente tem que ir para o Google ver qual exatamente é a área que eles cantam juntos. Né? Então, esse é o momento do baile, né? Que ela se declara, mas ela não se declara. Que ela faz das palavras da ópera as suas palavras, assim como ele. É bem interessante. E o livro é todo cheio de referências. Então, nessa narrativa dela, é isso que ela conta, né? O quão difícil é para uma mulher escolher, porque, inclusive, ela não tem muitas opções. Ela, como não tinha pai, ela precisa de um casamento, ela precisa de um respaldo da sociedade para continuar, digamos, fazendo parte dessa sociedade. Não sei se eu respondi. Tá certo. Interessante, obrigada, Maristela, disse. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está finalizando. Professora, licença, tem uma pergunta que está um pouco mais em cima no chat, da Ana Cristina Viana. Ela diz o seguinte, ela fala, esse enchassimento de narrativas parece bem presente nas narrativas fantásticas, não é? Eu acredito que sim. Eu acho que ele é um tipo de narrativa que propicia, né, o deslocamento, e isso também, esse estranhamento de vários pontos de vista, eu imagino que sim. Eu pensei agora no Orlá, que tem um pouco. Eu acho que sim, acho que é comum.
Tá certo, então. Então, acho que, se não houver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, então a gente pode encerrar. Agradecer a todo mundo por estar aqui, por compartilhar esse momento. Muito obrigada, Malu, foi ótimo. A gente vai descobrindo do mais aos poucos com você. Aos poucos. E a gente se encontra, então, daqui 15 dias com a Renata Filipov, que vai vir falar com a gente, tá bom? Uma boa noite para todos. Tem a Alejandra está lembrando aí que quem não entrou no link da lista de presença, por favor, para entrar, tá bom? Boa noite, obrigada para todo mundo. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau.